E aí, senhor, tudo bem? Vamos lá resolver aquelas questões que você pediu ajuda, tudo bem? Observe que eu tô apaisando, sem iluminação, daqui a pouco tem menino gritando, tem gente martelando do lado, tá? Na hora da aula eu tento manter o silêncio, mas agora quase impossível. Olha só, número 48, página 31. Tem um símbolo diferenciado, tá? Esse símbolo é o seguinte, olha, é parecido com uma letra E, mas não é uma letra E. Esse símbolo é de uma somatória. Aí ele tem aqui embaixo, olha, A igual a 4 e em cima tem o número 20. E aí, raiz de A, não pode esquecer, né? Raiz de A. Aí ele está dizendo o seguinte, olha, seja A um número natural múltiplo de 4, ou seja, quais são os múltiplos de 4 que começam no número 4 e terminam no número 20? O símbolo da somatória, ele te mostra o início e o final. Então, todos os múltiplos de 4, 4, 8, 12, 16 e 20. Tá vendo todos esses números aqui? São os números compreendidos aqui nessa somatória. Observou a palavra? Somatória. Ou seja, você deve calcular o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro. É chato mesmo, tá? É para você fazer um monte de contas. Então a gente vai começar aqui com o primeiro, que é o número 4. E qual é o cálculo que eu vou fazer? Esse aqui, ó. Raiz. É só isso que você precisa fazer. Então você vai fazer raiz do número 4, mais raiz do número 8, mais raiz de 12, mais raiz de 16, mais raiz de 20. Beleza? Então a somatória, você tem que somar todas as raízes de quê? Dos números múltiplos de 4, que iniciam em 4 e terminam em 20. Aí a gente consegue calcular. Vou fazer o que dá exato primeiro, né? 2, aqui dá 4 e somente, né? Os outros eu vou ter que simplificar. Então começa a simplificar o raiz do 8. Raiz de 8 dá 2 raiz de 2. Raiz de 12, tem que fatorar, por 2 dá 6, por 2 dá 3, dá 2 raiz de 3. E o raiz de 20 aqui, ó, deixa eu fatorar, 2 dá 10, por 2 dá 5, 2 raiz de 5. Fatorei. O que eu posso fazer? Eu posso somar aqueles termos que estão sozinhos aqui, ó, esse 2 e esse 4 dá 6, aí fica assim, ó, 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 3, mais 2 raiz de 5, mais 6. Terminamos aqui. Deixa eu chegar para o lado que está cortando. A única coisa que você pode fazer aqui, caso queira simplificar mais, seria colocar em evidência esse 2 aqui, tá vendo? Todos eles têm o número 2, ó. Isso aqui a gente pode colocar em evidência. Aí fica assim, ó. 2 que multiplica raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 5. E posso inclusive colocar aqui, ó, mais 3, porque aí fica 2 vezes 3 aqui, que vai dar esse 6, beleza? Aí fica o 2 em evidência. Terminamos. É isso que deve ser feito. Questão número 49, 2 GB. Isso aqui é memória. 2 GB é um número que 2048 megas. Caso você tenha dúvida, você faz a seguinte comparação. Olha, 1024 megabytes é igual a 1 gigabyte, beleza? 1 gigabyte, megas em gigas. Essa é a conversão correta. Então, 2 GB corresponde a 2048 megabytes. Como a velocidade da conexão dela é de 11,28, aí você faz a divisão. 2048 dividido por 11,28. Vou fazer isso na calculadora. 2048 dividido por 11,28. A gente tem 181,56. 181,56. Essa velocidade aqui, ó, é MBps, megabytes por segundo, quer dizer que em cada segundo baixa 11,28, vai gastar 181,56 segundos. Eu vou dividir para 60 para saber em minutos, vai gastar 3 minutos 0,2. Esse 0,2 eu posso converter isso aqui em segundos, é só multiplicar por 60, vai dar 12 segundos, 12 não, 1,2, 0,02 vezes 60, 1,2, isso mesmo, dá 3 minutos um bocadinho, tá bom? Redonda, deixa sua mente aqui, pode colocar isso aqui em minutos, não precisa converter o outro porque também não vai dar certo. Fácil. Página 33, número 14 e 15. A número 14 nós chegamos a fazer ela durante a aula, tá? A número 15 é muito parecida. O que a gente precisa entender aqui? Você precisa converter os números em potências de 10 ou potências. Eu vou escrever aqui primeiro, daqui a pouco eu volto. Terminei de copiar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar esse 0,001, esse 10.000, esse 100, tudo em potência.
todos eles. Quando o número é decimal, potência negativa. Quando o número é como 10.000 aqui, é um número grande, potência positiva. Potência de potência usa regra, multiplica. Nesse caso vai dar menos 4. Então tem 3 casas depois da vírgula, vai ficar assim, ó, 10 elevado a menos 3, e esse menos 1 vezes 4 ali vai dar menos 4. Aí eu vou colocar aqui do lado de fora. Então esse primeiro termo, tá vendo isso aqui, ó? Esse primeiro termo se transformou nisso aqui, beleza? Vou continuar, que multiplica 10.000, 10 à quarta. Observe que tem 4 números zeros aqui. Vezes esse 100 dentro do parêntese fica 100 ao quadrado, 10 ao quadrado. Então, vou colocar dentro de parênteses 10 ao quadrado, que dá 100, e esse 4 do lado de fora continua. Observe que eu fiz algumas transformações, todos eles em 10. Vou fazer a mesma coisa embaixo. Aqui possui 1, 2, 3, 4, 5 casas depois da vírgula. Então, 10 a menos 5, porque são números, é um número decimal. O menos 2 continua, que multiplica 100 ao cubo. Esse 100 vai virar 10 ao quadrado, que é 100, e o cubo continua do lado de fora. Aqui, ó, potência de potência, menos 3 vezes 6 dá menos 18, então fica 10 a menos 18. Nesse momento, eu vou aplicar as propriedades, fazer continha de mais ou de menos, depende do que a atividade pedir. Olha só, 3 vezes 4 aqui, ó, dá 12, positivo, tá? Porque é menos 3 vezes menos 4, então fica 10 elevado a 12, que multiplica 10 à quarta, que multiplica 10 à oitava, potência de potência, ó, 2 vezes 4. Beleza? Na linha de baixo eu faço a mesma coisa. 5 vezes 2 dá 10, então fica 10 à décima, que multiplica 2 vezes 3 dá 6, 10 à sexta e 10 a menos 18. Agora, cara, é somente somar, tá? Eu vou somar 12 mais 4 mais 8 na linha de cima aqui, ó. Então vai ficar na linha de cima 12 mais 8, 20, mais 4, 24. Embaixo, 10 mais 6, 16, 16 menos 18 dá menos 2, 10 a menos 2. Agora, eu tenho divisão de fração. Eu vou fazer, divisão de fração não, divisão de potência de mesma base. Repete a base, que é o 10, 24 menos 2. Observe que o 2 é negativo e como é uma divisão, continua sendo conta de menos. Então 10 menos com menos dá mais, 24 mais 2, 26. Esse é o resultado final do nosso cálculo, tá bom? A número 15, cara, faz do mesmo jeito. Se você está estudando essa matéria, essa eu não vou corrigir, eu vou deixar você tentar, beleza? Qual que é o processo então? É você transformar todos os números que estão com vírgula e com zeros, todos eles em potências de 10, com expoente positivo ou negativo. Depois que você fizer essa etapa, você vem multiplicando todos os expoentes aí. Faz essa parte aqui, vai estar tudo escrito bonitinho, soma em cima, soma embaixo e depois resolve o último cálculo aí que vai ser uma divisão. É bem tranquilo de fazer, tá? Só dá trabalho mesmo porque é muita coisa. Página 34, número 16. Na questão 16 tem um desenho, uma tubulação onde a água deve percorrer e te pergunta qual é essa distância em metros. Então você deve somar todas as medidas. 2 raiz de 3 mais raiz de 48 mais raiz de 50 mais raiz de 2 mais raiz de 27. Temos que somar todas essas raízes. Agora eu vou simplificar. 2 raiz de 3 já está simplificado, não tem como fazer nada. Raiz de 48 tem como mexer, então eu vou fatorar por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Então eu tenho 2 vezes 2, 4 raiz de 3, mais 4 raiz de 3, entendeu? Raiz de 48 se transformou em 4 raiz de 3, mais raiz de 50. Então vamos lá na raiz de 50, vou fatorar também, fazer esse mesmo processo. Depois que você aprende, você vai ver que 50 dá 2 vezes 25. 25 tem raiz exata, que é 5. Então, 5 raiz de 2, beleza? Mas vamos fatorar para você entender, ó. Por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. Esse 5 duas vezes vai sair da raiz, porque ele vai ficar ao quadrado. E esse 2 não vai sair, olha. O 5 saiu e o 2 não saiu. Você pode fazer isso de cabeça, tá? Não tá errado não. Raiz de 2, não tem como mexer. Raiz de 27 tem. Raiz de 27 dá 3 raiz de 3, porque 27 é 3 vezes 9, e o 9 tem raiz exato. Raiz exato dá 3, e o que não dá, raiz de 3. O que eu faço agora? Soma os termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes? Tudo que tiver raiz de 3, eu vou somar. Então, ó, 2 mais 4, 6. 6 mais 3 dá 9. Então, eu tenho 9 raiz de 3. 5 raiz de 2 mais raiz de 2. Então, eu tenho 6 raiz de 2. Beleza? Praticamente terminado. Eu posso colocar um número aqui em evidência, que é o número 3.
Por quê? Porque tanto 9 quanto 6 é múltiplo de 3. Então, 3 que multiplica 3 raiz de 3 mais 2 raiz de 2. Terminamos, tá? Letra A como resposta. Questão número 22. Aqui a gente começa a resolver essa pequena equação aqui, tá? Tem muitas formas de fazer, cara. Eu te indico ou pelo MMC ou você fazer método borboleta. Como tem muita, eu vou fazer pelo MMC. Aí eu tenho que descobrir o menor múltiplo comum entre 2, 5 e 4. E esse MMC é o número 20. 20 é o menor número que eu posso dividir por 2, 5 e 4, tá? Então eu vou reescrever tudo isso que está acontecendo. Ó, vou colocar a barrinha, vou colocar o número 20 aqui embaixo. Aí o que eu faço? Divido pelo de baixo e multiplico o resultado pelo de cima. Tá? Então, ó, 20 por 4 dá 5, 5 vezes x, 5x. 20 por 5 dá 4 e 4 multiplica tudo isso aqui, ó. Vai dar menos 12x menos 28. 5 por 2 dá 10, tem uma igualdade, aliás, deixa eu inclusive mudar aqui um detalhe, ó. Deixa eu apagar isso aqui e colocar uma igualdade aqui, ó. Tá? O 20 continua, isso não muda, ele é o MMC de toda a equação. 20 por 2 dá 10, 2 vezes 5, 10 vezes 5, 50. 20 por 4 dá 5, 5 vezes 2, 10x, 5 vezes menos 1, menos 5. Escrevi. Como os dois lados estão sendo divididos por 20, eu posso vir aqui e cortar. Olha como é legal essa parte do MMC. A gente simplifica, não tem mais fração. Aí você copia aquela expressão que está resultante ali, ó. 5x menos 12x menos 28 é igual a 50 menos 10x menos 5. X para um lado e o que não tem x para o outro. 5 menos 12, ó, vou fazer esse cálculo aqui, tá? Dá 7x menos 7x. Esse 10x que está aqui do outro lado, eu vou passar para antes da igualdade, fica mais 10x. É igual. O que já tem desse lado aqui? Ó? Tem o 50, tem o menos 5. Desse lado aqui tem o menos 28, que vai passar para cá, mais 28. Separei x de um lado e o que não tem x do outro. Menos 7 mais 10, eu vou ficar com 3x, é igual 45 mais 28, 65 mais 8, 70 mais 3, 73. 73 não é um número múltiplo de 3, 73 por 3. Chegando no final, eu percebo que esse cálculo aqui deve estar errado. Por quê? Porque é uma fração muito louca, eu vou aplicar esse número em outros lugares. Aí eu volto aqui no início, olha, e percebo que eu errei. Onde que eu errei? Eu errei aqui, ó. Esse número aqui, ele inteiro é uma fração. E antes dessa fração tem um sinal de menos. Aí vai ficar menos 3 mais 7. Eu preciso fazer essa troca. Então aqui não fica menos 28, fica mais 28. Aqui continua menos 12. E aqui é a mesma coisa, ó. Menos 10x mais 5. Tá vendo? Eu tenho que trocar o sinal. Porque é esse menos com esse menos e esse menos com esse menos. É o que está antes da fração. É um erro muito clássico, muito comum e eu não prestei atenção nesse erro, tá? Cuidado para não errar a mesma coisa que eu durante os cálculos, cara, porque é uma besteira, tá? Então, vou resolver de novo meu cálculo agora corrigindo onde eu errei, tá? 5x menos 12x mais 28 igual a 50 menos 10x mais 5. 5x menos 12x menos 7x, o menos 10x volta, fica mais 10x do mesmo jeito, é igual a 50 mais 5 que dá 55 menos 28. Então 3x é igual a 35 menos 8, 30 menos 3, 27. X é igual a 9. Terminamos. Essa primeira parte, eu descobri o valor de x, x é igual a 9. Percebe que aquela fração, aquela hora me deu a dica de que eu estava errando alguma coisa, que é uma fração muito esquisita? Então, aí eu voltei para olhar e percebi o erro de sinal. Agora que eu sei que x vale 9, eu vou copiar o restante. 9 elevado a 1 meio, mais 4 raiz de 9 ao quadrado, menos 9 elevado a menos 2. Eu troquei o x por 9 que eu acabei de encontrar. Cara, tem muitas maneiras de fazer isso aqui, beleza? Eu vou tentar fazer da maneira mais simples possível. Aqui, ó, transformando a raiz, a potência em raiz. Fica a raiz de 9, o número que está embaixo fica aqui, raiz quadrada. Mais 9 ao quadrado dá 81, então fica a raiz quarta de 81. Menos 9 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 81, beleza?
é uma forma de fazer e não a única, tá? Ó, raiz de 9 dá 3, raiz quarta de 81 também dá 3, menos 1 sobre 81. Olha que número esquisito que ficou, não está errado não. Mas vamos tentar fazer isso de uma outra maneira? Como assim de uma outra maneira? 9 elevado a 1 meio já tem potência, vou deixar. 9 elevado a 2 quartos já está agora em potência, eu transformei. Menos 9 elevado a menos 2. Olha lá que coisa bonita. 3 números bonitões lá dentro de... Transformei todos em potência. 9 a meio, 9... Podia ser multiplicação, eu ia ficar tão feliz se fosse multiplicação. Dá para colocar em evidência? Dá, mas vai me dar muito trabalho, cara. Eu tô achando que da outra maneira era a maneira que ia ser mais rápida mesmo. Eu vou continuar assim. Achei que ia ser mais rápido, mas não foi não, tá? Esse tipo de pensamento que eu tô tendo agora, geralmente eu faço isso antes da aula e já entrego para vocês de maneira rápida, cara. Mas é muito comum, durante os estudos, durante as questões, a gente fazer cálculo assim, poxa, desse jeito não deu certo, eu faço de novo. Isso não está errado, tá? Quando você vai direto e acerta, quando você pega um cálculo que você já tem habilidade, que você está fazendo vários, tudo bem, é legal, você faz rapidinho, ganha tempo. Nesse caso eu não ganhei tempo, eu fiz de um jeito que eu não estava concordando, tentei de outro, não deu certo, ou daria certo, mas ia dar mais trabalho, então eu voltei e vou fazer de outra maneira, tá? 3 mais 3 aqui, ó, dá 6 menos 1 sobre 81. Aí você resolve essa continha aqui. Essa continha tem uma maneira rápida, você faz 81 vezes 6. 81 vezes 6, não sei, 8 vezes 6, 486? 486. Aí fica 486 menos 1 sobre 81. Resultado final, 485 sobre 81. 485 sobre 81 não dá para simplificar. Aí fica assim mesmo e nós terminamos. Página 35, questão número 33. Essa questão me surpreende você ter dúvida, hein? Porque é uma questão muito fácil. Ele começa te explicando que um quadrado de lado A tem a área igual a A ao quadrado. Por quê? Porque é A vezes A, beleza? Aí ele te pergunta o seguinte, olha, e um quadrado que tem área de 784, ou seja, um quadrado que eu não sei a medida, mas a área dele é igual a 784. O que eu preciso fazer aqui? X ao quadrado igual a 784, x é igual a raiz de 784. Aí você simplifica essa raiz e encontra o resultado. É só isso, tá? Não tem que fazer mais nada. Como a gente já fez isso muitas vezes e eu acho que você já sabe fazer a raiz assim, simplificar, vou deixar por sua conta. A questão 34, observe o seguinte, quantos cubos de volume 27 decímetros cúbicos? 27 decímetros cúbicos. O que é isso? Eu vou desenhar aqui o cubo para você entender. Ó. Um quadrado, mais um quadrado, e eu ligo os vértices. Esse cubo aqui possui 3 dimensões, e se eu souber essas 3 dimensões, ó, eu sei o seu volume, ou seja, x ao cubo é igual a 27, quer dizer que x é igual a 3, quer dizer que essa aresta aqui vale 3. Você tem que imaginar, deixa eu pegar o meu cubo aqui para você entender, ó. Você tem que imaginar como se esse cubo aqui tivesse 3 decímetros, 3 decímetros são 30 centímetros. Imagina que isso aqui tem 30 centímetros, o meu desenho é isso aqui. Tem 30 centímetros. Agora eu vou ver o recipiente. É como se eu tivesse, ó, vou pegar aqui para você entender. É como se eu tivesse uma caixa assim, tá vendo? Olha, tá vendo essa caixa? Quantos desse aqui cabe aqui dentro? Então eu vou verificar, olha. Olha aqui tem 3 centímetros mais 3, poxa, não cabe mais. Quer dizer que só cabem 2, não cabem 3 de comprimento. Compreendeu? Então eu vou calcular agora quantos vão caber no meu outro desenho. Aí eu vou lá calcular agora o meu outro desenho. Então, eu já achei o primeiro. O primeiro cubo tem lado medindo 3. E o cubo original? O original, assim, né? O recipiente que a atividade falou tem x, x, x. E esse x ao cubo é igual a 64. Poxa, 3 números que multiplicados dão 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Quer dizer que esse cubo aqui, ó, tem 4 decímetros de largura, ou seja, cara, só vai caber um, porque vai sobrar um pedacinho aqui, ó, e não vai caber outro. O que você tem que imaginar, ó? Isso aqui tem 4, vamos colocar 4 centímetros que é mais fácil. Isso aqui tem 3. A hora que você colocar, só vai sobrar 1 centímetro aqui, não tem como caber outro cubo aqui, ou seja, cabe um por um só, não tem como colocar mais nada. Beleza? Fluiu? Acho que é só, né? Eram até essas ou tem mais?
Acho que era até aqui. Aqui, fica com Deus, até a próxima.